Meu pai bateu nele com tudo que tinha, socos que doíam nos próprios punhos. E o homem não reagia, não gritava, não recuava. Só ficou parado, levando até que, com calma, no meio da surra, disse para meu pai que aquele não era lugar para criar família. Meu pai não entendeu o aviso naquele momento, mas anos depois, quando viu o que estava parado no limite do curral nos observando, entendeu tudo. Meu nome é Henrique, tenho 51 anos, sou do interior de Goiás. Cresci numa fazenda no meio do cerrado, longe da cidade, longe de tudo. E o que eu vou contar não é só a minha história. Começou antes de eu nascer. Meus pais foram morar muito novos numa fazenda grande no sertão de Goiás, perto de Mineiros, numa região onde o cerrado fecha o horizonte em todas as direções e onde você pode andar horas sem encontrar ninguém. Meu pai trabalhava como capataz. Os donos quase nunca apareciam. Na prática, eles viviam sozinhos num terreno enorme, sem vizinhos, sem movimento, só cerrado e o silêncio. Quando tudo começou, minha mãe estava grávida de mim. Um dia ela voltava do vilarejo mais próximo a pé. Deixavam ela na estrada da estrada de terra, e ela tinha um bom trecho até a sede da fazenda. Em algum ponto do caminho, ela sentiu que alguém vinha atrás. Não eram passos claros. Era aquela sensação de que tem alguém atrás de você sem querer chegar perto. Só seguindo. Quando ela virou, tinha um homem entre as árvores do cerrado, alto, parado, olhando. Ela acelerou o passo. E foi quando ele se moveu. Não para trás, não para frente, para a lateral, como quem tenta fechar o caminho. Meu pai tinha saído ao encontro dela porque ela estava demorando. Quando chegou e viu a cena, não falou nada. Foi direto em cima do homem. Sempre contou que bateu com força, socos que doíam nos próprios punhos, mas o homem não reagia como alguém normal. Não recuava, não gritava, não mostrava que sentia dor. Era como bater num tronco que ficasse de pé. Antes de meu pai soltar, o homem disse com uma calma que não combinava com a situação: Não fique aqui. Não é lugar para criar família. Meu pai deixou ele ali e voltou com minha mãe para a sede. Pensaram que tinha acabado. Não tinha. Naquela mesma noite, os cachorros pararam de sair. E isso, para quem não conhece fazenda, precisa entender o peso que tem. Esses não eram cachorros de apartamento. Eram animais de trabalho, criados no cerrado, acostumados com onça, com cobra, com todo tipo de coisa que a noite do sertão tem. Não eram animais que se assustavam à toa. A partir daquela noite, não saíam mais. Ficavam colados na parede da sede. Se meu pai tentava tirar algum, o bicho travava, enrijecia as patas no chão e não avançava 1 centímetro. Uma noite meu pai acordou com os cachorros inquietos. Aquele movimento nervoso, sem latido, que é pior que latir. Ele saiu com a lanterna. A luz estava boa naquela noite. E no limite do curral, não tão longe, mas perto o suficiente para ver com clareza, tinha uma forma escura. Maior que cachorro, mais baixa que homem. Como se não terminasse de ser uma coisa ou outra. Estava agachada, com a cabeça levantada, olhando para dentro do curral. Mas quando meu pai apontou a lanterna, ela virou e ficou olhando para ele. Meu pai voltou para dentro sem correr, sem fazer barulho. No dia seguinte foi falar com um peão velho que trabalhava na região há décadas. O homem ouviu tudo sem surpresa. Disse que não era o primeiro a ver aquilo por ali. E disse uma coisa que meu pai nunca esqueceu. Se já te achou, é porque achou mesmo. Não adianta procurar. Só não provoca. Eu nasci depois. Cresci naquela fazenda com regras que na época não entendia. Não sair quando o sol começava a cair, não me afastar da sede, andar sempre acompanhado de um dos cachorros. Com 12 anos foi quando me tocou. Era uma tarde normal de semana. Estava brincando perto da sede com o Trovão, filho dos cachorros que meus pais tinham quando tudo começou. Animal grande, calmo, que me seguia para todo lado desde pequeno. Em algum momento ele parou. Não rosnou, não latiu, só travou o corpo. Aquela tensão que você sente no animal antes de qualquer coisa. E começou a emitir um som baixo, gutural. Um focinho apontado para o campo. Olhei. Eu não vi nada. Ele saiu correndo. Fui atrás sem pensar. Avancei o suficiente para o campo fechar atrás de mim.
Não dava mais para ver a sede com clareza. Foi aí que o silêncio veio. Não tinha inseto. Não tinha vento. Não tinha nada. O cerrado à noite nunca fica em silêncio. Tem sempre algo. Grilo, rã, sempre algo. Mas não tinha nada. O trovão não estava mais na minha frente. E no capim alto, alguma coisa se mexeu. Devagar. Sem pressa nenhuma. Primeiro vi a espinha curva. Depois a cabeça se levantou. Não consigo descrever bem sem inventar coisas que não vi. Só sei que não era animal normal. E que estava me olhando de uma distância que era perto demais. O trovão saiu do nada e se jogou naquilo sem hesitar. Gritei com tudo que tinha. Meu pai saiu com a lanterna e espingarda. Quando a luz bateu na criatura, ela recuou. Não correu como o cachorro corre. Não andou como o homem anda. Foi pro campo de um jeito que não tinha nome. Não dá para descrever o que era aquilo que estava acontecendo. O trovão voltou machucado. Não do jeito que cachorro fica depois de briga. Tinha cortes profundos que não fechavam. Nos dias seguintes foi perdendo força. Em menos de uma semana ele partiu. Meu pai decidiu que a gente ia embora. Saímos deixando o que não cabia no caminhão, sem olhar para trás. Com o tempo meu pai foi contando mais. Disse que nunca acreditou que aquilo fosse animal qualquer. E uma coisa ficou com ele até hoje. O homem com quem brigou no começo de tudo. Aquele que não sentia os socos. Ele sumiu do vilarejo pouco depois. Ninguém soube para onde foi. Anos depois alguém comentou que o rancho onde ele morava tinha pegado fogo. Mas não encontraram corpo nenhum. Eu fiz minha vida longe daquela região. Vim para a cidade, tudo mudou. Mas tem noites que lembro do silêncio daquele capim. E fico pensando se aquilo ainda está lá. Naquele sertão de Goiás que a maioria das pessoas nunca vai visitar. Se ainda está lá, esperando. Quando a gente olhou para trás, ele já não estava sentado do mesmo jeito. Não estava mais com a forma de uma pessoa. Estava curvado, com o peso para frente, apoiado no que pareciam ser as mãos. E tinha algo na cabeça. Nenhum de nós quatro falou nada. Continuamos descendo como se não tivéssemos visto. Porque a única coisa que ficou clara para todos era que não podia saber que a gente tinha visto. Meu nome é Gabriel, tenho 26 anos, sou de Ouro Preto, Minas Gerais. Cresci aqui, conheço cada trilha dessa cidade desde criança. E o que eu vou contar aconteceu numa subida que eu já tinha feito dezenas de vezes. Ouro Preto não é cidade para quem tem pressa. Tudo aqui é morro, pedra, subida. Cresci conhecendo cada trilha ao redor da cidade desde pequeno. Não era turista em lugar nenhum. Era de lá mesmo. Tem uma subida específica nos arredores que a gente costumava fazer com frequência. Não é trilha oficial. Não tem placa, não tem nada. É um caminho que quem é daqui conhece de tanto ter usado. Numa sexta tarde, eu, dois amigos e meu primo decidimos subir para ver o pôr do sol lá de cima. Saímos por volta das 5. Éramos 4. Levamos água, levamos lanche. A ideia era simples: ver o sol descer sobre as montanhas e voltar antes de escurecer. Quem é de cidade histórica em Minas sabe como o céu fica quando o sol começa a cair sobre a pedra colonial. Fica vermelho de um jeito que parece pintado. A gente se perdeu na conversa. Entre uma história e outra, entre olhar para a cidade lá embaixo e não querer sair dali, o tempo passou mais rápido do que devia. Quando percebemos, aquele laranja bonito já tinha virado outra coisa. Aquela luz que vai embora rápido, sem avisar, que em Minas Gerais some atrás da serra de uma vez. Começamos a descer imediatamente. Quem conhece trilha de morro sabe que descer no escuro é diferente de subir de dia. O caminho parece mais fechado, as pedras parecem diferentes. Você conhece o traçado, mas começa a duvidar de cada passo. A gente foi ficando mais quieto, cada um concentrado em não escorregar, em não perder o caminho no que restava de luz. Foi no meio da descida que vimos ele. Um homem sentado no lado do caminho, entre duas pedras grandes. Não estava completamente escondido, mas também não estava num lugar óbvio. Se você não estivesse prestando atenção, passava direto. Não tinha mochila, não tinha lanterna, não tinha nada. Só estava sentado, olhando para o chão. Um dos meus amigos perguntou se ele precisava de ajuda. O homem demorou um momento para reagir. Quando levantou o rosto, não tinha nada de errado nele.
Pelo menos não de imediato. Mas havia algo muito fora de lugar numa pessoa com aquela calma, naquele lugar, naquela hora. Vocês se atrasaram. Ninguém respondeu. Ele completou no mesmo tom. Não deveriam estar aqui a essa hora. Não era ameaça. Não era raiva. Era como alguém falando de algo óbvio para quem já deveria saber. Meu primo disse que a gente já estava descendo. O homem acenou com a cabeça, mas não se levantou. Não fez nenhum movimento. Então continuamos. Descemos alguns metros em silêncio. Não sei quem foi o primeiro a olhar para trás, mas um olhou. E aí todos nós olhamos. Ele ainda estava lá, mas a postura tinha mudado. Não estava mais sentado como uma pessoa senta. Estava curvado, o peso todo jogado para frente, apoiado no que pareciam ser as mãos no chão, como 4 apoios. E na cabeça tinha algo que não estava lá antes, como chifres. Ninguém gritou. Ninguém correu. Ninguém falou. A gente só continuou descendo, mais rápido que antes, mas sem correr, com muito cuidado, como quem tenta não chamar atenção. O caminho depois disso ficou diferente. Aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Não um medo específico, mas aquele peso no ar que antecede coisa errada. Ninguém quis andar na frente. Ninguém quis ficar para trás. Os 4 juntos, no mesmo ritmo, descendo sem conversa. Quando as primeiras casas apareceram lá embaixo, as primeiras luzes de rua, as primeiras janelas acesas, foi como respirar de novo. Aí sim a gente começou a falar. Mas ninguém quis nomear o que tinha visto. Um disse que talvez fosse a luz enganando, outro disse que talvez ele estivesse se abaixando de um jeito estranho. Meu primo quase não opinou. Eu não quis colocar nome nisso, mas sei o que vi, e sei que aquilo não era nada normal. Desde então não subo mais essa trilha perto do fim do dia. Se vou, saio cedo e volto com o sol alto. Ouro Preto é cidade de muita história antiga. Muita coisa que aconteceu aqui nunca foi escrita em lugar nenhum. Só passada de boca a boca, de geração em geração. Tem coisas nesses morros que os mais velhos conhecem, mas não gostam de falar. E eu entendo agora o porquê.